Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades. Receba um cordial abraço do seu amigo sempre, Jonas Varela. A todos que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varelão, os mais antigos, e varelajonas71@gmail.com, os mais recentes, os mais atuais. Hoje nós continuaremos a leitura do livro de Neemias, Organização da Comunidade. Já na sua segunda parte, Origem do Judaísmo, no seu capítulo 12. Hoje, continuação da leitura do seu capítulo 12, livro de Neemias, em todos os seus 47 versículos. Então vamos para a leitura de hoje. Livro de Neemias, capítulo 12, primeiro tópico: os levitas depois do exílio. Lista dos sacerdotes e levitas que chegaram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué: Saraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atos, Sequenias, Reum, Meremote, Ado, Getom, Abias, Miamim, Madias, Belga, Semeias, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Elcias, Jedaías. Esses eram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos no tempo de Josué. Os levitas eram Josué, Benui, Cadimiel, Serebias, Judá e Matanias, o qual com seus irmãos dirigia os hinos de ação de graças, enquanto os outros seus irmãos, Bequibesias e Ani, ficavam em frente deles para entoar os cânticos. Josué foi o pai de Joaquim. Joaquim o pai de Eliacibe. Eliacibe o pai de Joiada. Joiada o pai de Joanã. E Joanã o pai de Jedua. No tempo de Joaquim, os chefes das famílias sacerdotais eram Maraías, chefe da família de Saraías, Enanias, da família de Jeremias, Mossolã, da família de Esdras, Joanã, da família de Amarias, Jonatas, da família de Meluque, José, da família de Sebanias, Ednas, da família de Arim, Elci, da família de Maroiote, Zacarias, da família de Ado, Mossolã, da família de Getom, Zecri, da família de Abias, da família de Miniamim, Felte, da família de Moadias, Samua, da família de Belga, Jonatas, da família de Semeias, Matanai, da família de Joiaribe, Ozi, da família de Gedeías, Selai, da família de Selai. Aqui é o seguinte, aqui é Selai é com C, então é Kelai, né? C é Kelai. E da família de Selai com S, Selai. São dois aqui, Kelai, da família de Selai, Eber, da família de Amoque, família de Amoque, Arsabias, da família de Elcias, e Natanael, da família de Zedaías. No tempo de Eliacibe, Joiada, Joanã e Jedua,
foi feita uma lista dos chefes das famílias sacerdotais até o começo do reinado de Dario, o persa. Levitas, os chefes das famílias, estão registrados no livro das crônicas, mas só até o tempo de Joanã, neto de Eliacibe. Eram eles Arsabias, Serebias, Josué, Benui, Cademiel e seus irmãos que ficavam em frente deles para entoar os hinos de louvor e ação de graças conforme as determinações de Davi, homem de Deus, um grupo alternando com o outro. Esses eram Matanias, Bequebessias e Abedias, Mossolã, Telmon e Assub. Eram porteiros que ficavam vigiando nos armazéns perto das portas da cidade. Esse pessoal é do tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, do tempo do governador Neemias e do sacerdote Esdras, doutor da lei. Segundo tópico do capítulo 12 do livro de Neemias. Festejando a restauração por ocasião da dedicação das muralhas de Jerusalém, os levitas foram convocados de todos os lugares onde moravam para irem a Jerusalém a fim de celebrar a dedicação com festa e ação de graças ao som de símbolos, cítaras e harpas. Reuniram-se então levitas encarregados dos cânticos vindos do distrito de Jerusalém e redondezas, das cidades dos netofatitas, de Bet-Guilgal, da zona rural de Gaba e de Azimote, pois os cantores tinham construído aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas se purificaram e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Então mandei que os chefes de Judá subissem à muralha e organizei duas grandes alas. Uma deveria caminhar pela direita na direção da porta do esterco. Atrás dela iam Osaías e a metade dos chefes de Judá. Iam também Azarias, Esdras, Mossolã, Judá, Benjamim, Semeías e Jeremias, pertencentes ao coro dos sacerdotes com as trombetas. Depois vinham Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeías, filho de Matanias, filho de Micas, filho de Zacur, filho de Asaf, com seus irmãos Semeías, Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá e Enani, levando os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, doutor da lei, ia na frente deles, passaram pela porta da fonte e, seguindo em linha reta, subiram as escadas da cidade de Davi e desceram pelas encostas da muralha junto ao palácio de Davi até a porta das águas ao leste. A outra ala ia pela esquerda, eu a seguia com a outra metade dos chefes do povo. Fomos por cima da muralha, passamos pela torre dos fornos e chegamos à muralha larga. Passamos depois por cima da porta de Efraim, da porta velha, da porta dos peixes, da torre de Ananeel, da torre dos 100, da porta das ovelhas e paramos na porta da guarda. Depois as duas alas entraram no templo de Deus. Junto comigo estava a metade dos chefes e também os sacerdotes Eliaquim e Maacias, Miniamim, Micas, Elioenai, Zacarias e Ananias, que levavam trombetas, e também Maacias, Semeías, Eleazar, Ozi, Joanã, Melquias, Elã e Ezer. Os cantores entoaram um hino sob a direção de Jezraías. Nesse dia oferecemos sacrifícios solenes e o povo festejou, pois Deus lhe havia dado grande motivo de alegria. Até as mulheres e crianças participaram da festa.
ouvia-se ao longe o barulho da festa em Jerusalém. Capítulo 12, terceiro tópico, uma época ideal. Nesse tempo foram nomeados alguns homens para guardar as salas reservadas para as provisões, donativos, primeiros frutos e dízimo. Aí esses homens deviam recolher da zona rural das cidades as partes devidas por lei aos sacerdotes e levitas. Os judeus estavam contentes com a função dos sacerdotes e levitas, pois eles se ocupavam do culto do seu Deus e do ritual de purificação conforme as instruções de Davi e de seu filho Salomão. Também estavam contentes com os cantores e porteiros desde os tempos de Davi e Asaf. Havia chefe de cantores e dos cânticos de louvor e ação de graças a Deus. É por isso que nos tempos de Zorobabel e Neemias, os israelitas proviam diariamente as necessidades dos cantores e porteiros. Também faziam ofertas aos levitas, que por sua vez entregavam aos descendentes de Arão a parte que cabia a estes. Temos aqui uma tentativa de reunir documentos diferentes para dar uma visão conjunta das famílias de levitas desde a volta do exílio até 405 a.C. Os versículos 10 e 11, com a lista dos sumos sacerdotes de 520 a 405 a.C., são provavelmente acréscimo. A obra de Neemias é coroada com festa solene. O autor ressalta a presença dos levitas vindos de todas as cidades e introduz Esdras na cerimônia. De fato, essa procissão será organizada mais tarde em períodos regulares para festejar a reconstrução da cidade. O autor considera Zorobabel e Neemias como pioneiros de uma época ideal em que os direitos e dignidades eram respeitados e a lei observada à risca. Mais uma vez, o autor salienta a função dos levitas frente às pretensões exclusivistas dos sacerdotes. Em geral, estes eram mais favoráveis à política que os governadores persas exerciam nas regiões vizinhas. Assim, meus irmãos, nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 12 do livro de Neemias. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidade. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro de Neemias, no seu capítulo 13. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, meus irmãos.